Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou dar continuidade ao curso de África, continuando o assunto imperialismo e neocolonialismo na África, segunda parte. Essas aulas são um projeto de parceria com a professora Jéssica, referidos ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Sérgio Millier. Então vamos lá. Primeiro de tudo, de novo, aquele mapa da África, para que vocês decorem a forma e a localização da África no planeta. Tá? Não vou repetir as informações, espero que vocês já tenham decorado. Que o norte você tem a Europa, o nordeste a Ásia, o leste o Oceano Índico e o oeste e sul o Oceano Atlântico. Que é o mapa do continente africano político, onde você vai ter os países. Espero que vocês leiam o nome dos países para conhecer e decorem a localização de algum desses países no continente africano. E aí, sobre imperialismo e colonização, nós respondemos quem são os países que colonizaram e por que eles colonizaram. Falta agora responder como a África foi colonizada e dominada pelos europeus. Vamos falar disso agora. Imagine a seguinte situação. Cada quadrado que vocês estão vendo é o território tribal, onde cada figura colorida é uma tribo. Tem a tribo das triângulos, tribo das bolinhas e tribo das estrelinhas. Antes da chegada do europeu, cada tribo tinha seu território e conseguia sobreviver normalmente. Elas tinham rivalidades entre si, mas como cada um tinha o seu território, elas conseguiam viver tranquilamente. Até que um dia chega um colonizador europeu. O colonizador europeu invade cada território dessas tribos, usa a força militar que lhe é cabida, e ele vai conseguir dominar esses territórios facilmente, subjugando os nativos africanos de cada tribo. O que vai acontecer? Para ele consolidar o seu poder em cada um desses territórios, ele vai separar esses territórios, ele vai separar as tribos entre si e vai misturá-las. Então você vai juntar no mesmo território várias tribos rivais entre si, dessa forma que eu estou mostrando. E aí, como essas tribos são inimigas históricas entre si, elas vão ter uma tensão constante entre elas. E o colonizador europeu vai dominar com esses territórios, porque ele vai garantir que eles nunca vão se unir contra o dominador europeu. E aí ele consolida seu poder sobre o território. Para poder administrar esse território, ele vai usar membros nativos africanos para controlar esse território. Então ele vai eleger, por exemplo, as minorias étnicas para formar o seu governo. Ele vai colocar, por exemplo, as tribos das bolinhas no comando do governo e a tribo das estrelinhas no exército. E esses dois grupos vão subjugar a maioria da população, que é a tribo dos triângulos. A mesma coisa vai acontecer nos outros territórios. Posteriormente, quando esses territórios se tornarem independentes dos seus colonizadores, e for surgirem os países africanos, imagine que cada quadrado, que era uma ex-colônia, se tornou um país. Só que essa divisão tribal misturada prevalece, então as rivalidades tribais continuam existindo, gerando muita tensão. A maioria da população, por exemplo, das estrelas, vai formar grupos de guerrilha que vão enfrentar as tropas do governo formado por esses outros dois grupos tribais. E aí você vai ter o que a gente chama de guerra civil em vários países africanos. Vamos supor que esse grupo tomou o poder. O que ele vai fazer? Ele vai começar a tentar eliminar esses dois outros grupos do seu território, tentando fazer o que a gente chama de limpeza étnica, que é eliminar esse grupo tribal do seu país, para ele reconquistar esse território. Também ele pode ocorrer deste grupo, vamos supor que esse país está sob domínio dos triângulos, mas você tem populações de triângulos em outros países. O que ele pode fazer? Ele invade esses países para anexar territórios onde você tem a população de triângulos. E com isso ele faz um país grande dos triângulos. Claro que isso vai gerar guerra entre os países. Isso é um motivo para guerra entre alguns países africanos, por exemplo. Então, essa mistura de tribos rivais no mesmo território, por conta do colonizador, por uma ação do colonizador europeu, vai gerar tensões dentro desses países e também entre esses países. Tá? Então isso vai ser o legado negativo deixado pelo colonizador europeu no continente africano.
Então, desta forma, eles vão conseguir dominar o continente. Aqui nós temos alguns antecedentes sobre a partilha, que é a divisão da África, e a Conferência de Berlim. A partir do ano de 1930, missionários que vocês entendam como religiosos, exploradores, você possa entender como pesquisadores e cientistas, chegam ao continente europeu com o pretexto de cristianizar e civilizar os africanos, ou seja, levar a religião cristã e impor a cultura europeia aos nativos, porque eles consideravam que os nativos eram atrasados, que a cultura europeia seria superior. O objetivo real era conhecer o interior do continente, saber as rotas dos rios que cortam o interior do continente, saber onde estão as saídas minerais, as riquezas minerais, os solos férteis, e passar essas informações para os países europeus. O meio que eles encontraram, ou seja, a ferramenta que eles encontraram para isso, foi fundar cidades no estilo europeu. Eles ensinavam os africanos a cultivar produtos para exportar para a Europa, usando trabalho livre. Lembrando que na África o trabalho escravo é algo cultural entre os africanos, então era preciso impor o trabalho livre assalariado a eles. Quais foram as transformações? É a aculturação dos africanos. O que é a aculturação? É quando você impõe a cultura do colonizador ao colonizado, e no caso dos africanos, eles passam a ter uma relação mais próxima com a cultura do seu colonizador do que com a sua própria cultura. Isso é feito a partir da imposição da língua do colonizador, do idioma, da religião do colonizador, que é o cristianismo, e de todo o resto da cultura do colonizador. A partir da metade do século XIX em diante, as potências europeias, já com essas informações passadas por esses grupos, vai começar a consolidar seu domínio sobre a África, mandando tropas dos seus exércitos para essas regiões. Em 1876, vai ter a Conferência Internacional de Geografia de Bruxelas, promovida pelo rei Leopoldo II da Bélgica, onde ele vai criar a Confederação dos Estados Livres do Congo, se coroando rei do Congo. Em 1883, Portugal vai propor um mapa cor-de-rosa, com a intenção de ligar as colônias de Angola na costa do Atlântico a Moçambique na costa do Índico, por via terrestre lá na África, né? E ligar formando uma colônia única portuguesa ali. A França tinha o objetivo de controlar o norte africano de leste a oeste, ou seja, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. E o Reino Unido tinha o interesse de dominar de norte a sul, desde o Mar Mediterrâneo até a África do Sul, além de querer uma política de livre comércio, de livre navegação nos rios Congo e Níger, que cortam o interior do continente. Percebam que os interesses desses países europeus sobre a África são conflitantes. O mapa cor-de-rosa de Portugal vai conflitar com os interesses do Reino Unido, que também vai conflitar com os interesses franceses, e isso pode gerar guerra entre as potências europeias. Para evitar uma guerra das potências europeias pelos territórios africanos, foi criada a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. O objetivo era discutir uma forma de dividir o continente africano entre as potências europeias sem precisar recorrer à luta armada, à guerra. O resultado foi uma divisão desigual, onde os países mais poderosos vão ganhar mais territórios, caso da França e do Reino Unido. Portugal e Bélgica conseguiram manter as suas posses. Portugal conseguiu manter Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e suas ilhas, e a Bélgica conseguiu manter o Congo, a região central da África. Espanha, Itália e Alemanha dividiram o que sobrou, tá, dessa conferência. Quais foram as consequências? Uma divisão arbitral da África, sem levar em consideração os povos nativos, separando tribos aliadas e juntando tribos inimigas, como nós mostramos lá atrás. Os cultivos tradicionais de subsistência, né, que os africanos costumavam plantar para sobreviver, foram substituídos por culturas voltadas às necessidades da metrópole. Por exemplo, deixou-se de plantar mandioca para plantar cana-de-açúcar para exportar para a Europa. A aculturação dos nativos, né, a cultura do colonizador, como eu falei lá atrás. Tá? Então essas foram as consequências da Conferência de Berlim. Então aqui você tem nesse mapa uma divisão onde cada território que está aqui é de uma tribo. Percebam que aqui tem regiões em que os territórios são bem pequenos porque você tem um grande número de tribos diferentes. E aqui o território
das colônias dos países europeus. A França, por exemplo, dominou toda essa região em azul. Percebam que toda essa região em azul, a quantidade de tribos que foram subjugadas e ficaram no mesmo território. A Inglaterra, por exemplo, dominou todas essas regiões em vermelho, a mesma coisa, né? A quantidade de tribos que foram subjugadas no mesmo território. Portugal dominou esses dois territórios aqui, que não são pequenos, e aí juntou várias tribos rivais. A Bélgica dominou essa região central, onde ela também vai juntar inúmeras tribos, ou seja, aquele processo que eu mostrei de você juntar tribos rivais entre si, se consolidando aqui na África através da sua partilha, após a Conferência de Berlim. Quais foram as características desse neocolonialismo na África? Você vai ter um monopólio sobre o comércio exterior da colônia, ou seja, se você vive numa colônia francesa, você só pode vender produtos para a França e não pode vender para nenhum outro país. E comprar, você só pode comprar produtos vindos da França e não de outro país. E aí você vai garantir o quê? A riqueza para a França, porque a França sempre vai ter a balança comercial favorável em relação às suas colônias. A garantia de fornecimento de matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor para as potências imperialistas europeias, né, através do monopólio. Ajudou a desenvolver e fortalecer a indústria dos países imperialistas, ou seja, dos países europeus. A indústria da Europa lucrou muito nesse período e se fortaleceu, mas causou a dependência econômica, financeira e tecnológica dos futuros países africanos. Ou seja, os futuros países africanos não desenvolvem tecnologia, foram empobrecidos porque as suas riquezas foram para a Europa, e hoje são países que dependem da tecnologia e do dinheiro vindo da Europa e de outros países envolvidos para sobreviver. Criou-se inúmeras desigualdades sociais aqui no continente, como nós já falamos, empobrecendo todo o continente africano como um todo, né? Hoje o continente africano não tem dinheiro para manter uma infraestrutura de saúde, fazendo com que ele seja muito vulnerável a determinadas doenças contagiosas, por exemplo. Algo que um país que tem certos recursos consegue controlar, os africanos não conseguem mais nos dias de hoje. Então as consequências para a África dessa colonização foram extremamente desastrosas. Tá? Então aqui você tem as referências bibliográficas desta aula e chegamos ao final dela. Até a próxima.